E atenção, você trabalhador, a Caixa Econômica Federal acaba de lançar o crédito consignado, que vai concorrer diretamente com as financeiras. E a garantia para o recebimento da Caixa será o próprio saldo do FGTS. O próprio presidente da Caixa Federal, em Brasília, no lançamento da novidade, falou. Então, prazo dessa operação até 48 meses, taxa de juros de 2,63 ao mês, e o trabalhador pode utilizar até 30% da margem consignável do salário. O que é preciso para isto? Que a empresa tenha o convênio de consignação, ou o convênio desse empréstimo com o banco que ela tem, que ela está querendo fazer a operação, e o trabalhador tenha também, receba o salário pelo esse banco, no caso aqui, a Caixa Econômica Federal. Então, dito isto, logicamente, quais são os procedimentos para que o trabalhador possa ter acesso a esses empréstimos? Procurar uma agência da Caixa Econômica Federal. A partir de hoje já está funcionando, todo o regramento está pronto, toda a legislação adequada, todos os sistemas de tecnologia da informação adequados. Procurar uma agência da Caixa e já ter acesso a esse novo financiamento. Então, eu diria, um financiamento para esses empregados, principalmente da iniciativa privada, já que hoje nós temos mais de 60 bilhões nessa carteira, a Caixa Econômica tem já, na carteira de consignados, 62 bilhões, dos quais apenas 6% desse mercado está nas mãos desse trabalhador hoje, que é da empresa privada, de natureza privada. Porque, por exemplo, a Caixa Econômica é empresa pública de direito privado. Mas esse aí é fácil você ter, essas empresas, ter esse convênio de consignação, tem um turnover muito pequeno, e essas empresas privadas mesmo, ela tem uma rotatividade muito grande, um turnover muito grande. E com essa medida aqui, que nós estamos começando, você mitiga o risco de crédito, e, consequentemente, essas taxas de juros diminuem. E, logicamente, que o trabalhador tem um valor maior do recebimento desse crédito, em taxas de condições diferenciadas. Então, presidente, é mais um benefício ao trabalhador brasileiro, entre vários que nós já tivemos. Procurar a Caixa, informação, planejamento para depois utilizar. A palavra-chave, como a gente tem debatido aqui, é realmente planejamento. E agora, futebol, Campeonato Brasileiro, rodada deste final de semana. Teremos neste sábado, 16 horas, Fluminense e Grêmio. Às 7, América Mineiro, Corinthians. 21 horas, Bahia e Flamengo. Bahia na expectativa de receber o Flamengo com modificação de técnico. O Flamengo demitiu Barbieri após a derrota para o Corinthians e, é claro, ficou fora o Flamengo da decisão da Copa do Brasil. Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo, mas ainda não vai estrear no Flamengo neste sábado diante do Bahia. O interino vai comandar o time. No domingo, 11 da manhã, Palmeiras Cruzeiro. Domingo, 4 da tarde, Botafogo São Paulo defendendo a liderança do campeonato. Internacional Vitória, Santos Atlético Paranaense, Atlético Mineiro Esporte. Domingo, 19 horas, Ceará, Chapecoense. E aí, na segunda-feira, Paraná Clube, Vasco da Gama. São Paulo, Palmeiras, Inter, Flamengo. São Paulo 51, Palmeiras, Inter 50, Flamengo 48, Grêmio 47, mais atrás o Atlético Mineiro brigando, portanto, pelo título do Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, Chapecoense, Ceará, Sport Recife e Paraná Clube. Neste dia 29, o Dia Mundial do Coração. Realmente é importante levar informação à população.
Afinal de contas, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. É preciso informação na Semana do Coração. A cada ano, cerca de 300 mil pessoas morrem no Brasil devido às enfermidades do coração. Uma notícia boa da OMS, Organização Mundial de Saúde, ela diz que cerca de 80% dos infartos, numa fase precoce, podem ser prevenidos, se adotarmos algumas medidas. No vídeo de hoje vou te passar 5 dicas para prevenir as doenças do coração. Primeiro delas, a prática de atividade física regular, pelo menos 3 vezes por semana. Isso você estará ajudando o seu coração, estará trabalhando melhor o seu coração, atividade física regular. Segunda dica, uma alimentação balanceada e equilibrada. Reduzir a ingesta de gorduras, frituras, pensando no colesterol, que é o principal vilão das doenças do coração. Então, uma alimentação com carnes mais magras, frutas, verduras, vegetais, isso é importante, alimentação balanceada. Terceira dica, reduzir a ingesta de sal. O sal, em excesso, eleva a pressão arterial e, consequentemente, já chega a atingir as doenças do coração. Então, reduzir a ingesta de sal, reduzir o sal na nossa refeição, na alimentação diária. Quarta dica é medir a pressão arterial. Verificar a pressão arterial pelo menos uma vez ao ano. Você já mediu alguma vez a sua pressão arterial? É importante aferir a pressão arterial porque você pode muitas vezes ter pressão elevada e não estar sabendo ou não ter nenhum sintoma. E a quinta dica é não fumar. O combate ao tabagismo. O cigarro também é um grande vilão das doenças do coração. Tá aí, dicas dadas então na Semana do Coração, deste dia 29, o Dia Mundial do Coração, para que as doenças cardiovasculares sejam evitadas. E atenção, neste sábado no Hemocentro de Marília, a 7ª edição da campanha de doação de sangue, Sangue Corintiano. 7ª edição, uma campanha organizada pela torcida do Corinthians em todo o estado de São Paulo, muito forte a campanha aqui em Marília, então das 7 da manhã à 1 da tarde, principalmente quem é corintiano pode doar sangue, comparecer ao Hemocentro de Marília. É claro, quem não é corintiano pode se solidarizar com essa campanha do Corinthians, organizada pela torcida do Corinthians, para que também haja um reforço do estoque de sangue no Hemocentro de Marília. Uma campanha realmente que a gente tem que destacar. Está preso Matheus Júnior Gomes Alves, ele de 21 anos de idade, suspeito de ser um dos envolvidos no mega assalto ao ônibus de sacoleiros que saiu aqui de Marília com destino à Feirinha do Brás em São Paulo. Em Veracruz, o ônibus acabou sendo dominado por 2 elementos que estavam no seu interior. O motorista teve que desviar o trajeto para a Escola Agrícola de Veracruz, a conhecida Escola Agrícola, e ali o assalto aconteceu. Levaram cerca de R$40 mil e os homens ainda foram deixados de cuecas e dentro do bagageiro. Tá aí então esse elemento, Matheus Alves, ele de 21 anos de idade, morador do Santa Clara, está preso. A polícia tem certeza que ele é um dos envolvidos e através dele agora a meta é chegar aos demais envolvidos. Destaques do momento, tarifa do aluguel. O aluguel deve subir 10% com o IGPM e IPTU. A meta do governo Daniel Tato já é projetar um reajuste de 10% do IPTU por decreto, sem votação na Câmara. O rombo do setor público sobe 77% e chega a 17 bi. O ministro Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, mantém prisão em segunda instância para debate apenas em 2019. E voltou a dizer que o resultado da urna terá que ser cumprido em qualquer esfera nessas eleições.
e a Sorriso e Grande Marília, as empresas de ônibus de Marília, protestando contra a volta das catracas no terminal rodoviário urbano. Afirmam que estão cumprindo uma decisão judicial, mas havia um pacto com o governo Daniel Tato, exatamente por isso as catracas foram retiradas. Agora, o que o usuário do transporte coletivo quer é a volta do passe integrado e do passe estudantil, como antigamente, modificação que ocorreu também no governo Daniel Tato. Para a gente fechar, estamos também encerrando a semana de estímulo à doação de órgãos. Agora, e a lei? O que prevê a lei para a doação? A maior autoridade jurídica do país sobre o tema explica. Doação de órgãos, um tema muito atual e sempre polêmico. Como deve ser feita a doação, em que situações ela é permitida? Para saber mais sobre isso, eu vou conversar com o Dr. Luiz Fernando Moreira, que é advogado especialista em direito de saúde. Dr. Fernando, para haver a doação de órgãos, é necessário uma autorização da família? Sim. No passado, nós tínhamos a chamada doação presumida, né? Onde alguém declarava no seu documento de identidade ou na carteira de motorista que era doador de órgão, ou seja, numa fatalidade seria os seus órgãos, tecidos e pele poderiam ser doados. Hoje a legislação exige que a família seja consultada, né? A chamada doação consentida. A família deve ser consultada e, portanto, autorizar a doação de órgãos, pele ou tecido. Bem, doutor, então a doação presumida, ela não existe mais? Não existe mais, né? A única alternativa é se em vida aquele doador, o pretenso doador, declarar em cartório o seu desejo, na presença de duas testemunhas, de doar os órgãos quando vier a falecer. A doação consentida pela família, ela é prevista em lei? Prevista em lei. Uma lei que foi editada em 1997. Tá, que garante a pessoa, a falecida, a família do falecido, né, respeitada inclusive uma hierarquia de ascendência, ou seja, esposa, depois filhos e tudo mais, autorização para doar aquele órgão. A doação presumida ela foi permitida até quando? Até 2000. A partir de 2000 caiu por terra essa presunção de doador. É uma lei que só garante à família esse direito. Isso. Existe uma lei que foi editada em 1997 e que trata exatamente das condições para a doação desses órgãos. Agora, existem pessoas que fazem questão de ser doadoras. E, nesse caso, ela teria que fazer o quê? Um documento em vida? Não há necessidade. O que se recomenda é que a pessoa em vida, como por exemplo é o meu caso, sempre deixe alertado a família do seu desejo em doar os órgãos quando vier a falecer. Seja numa situação de uma morte, declarada morte encefálica, né, por 2 profissionais médicos, no mínimo 2 profissionais, a família então já vai estar autorizada a fazer cumprir a vontade daquela pessoa. E quando a família não quer doar o órgão, mas aquele ente falecido, quando vivo, ele manifestava essa vontade, para que essa vontade seja respeitada, o que então ele é melhor fazer? Que ele em vida expresse esse desejo através de uma declaração firmada em cartório. Tem que ser firmada em cartório. Em cartório, na presença de 2 testemunhas. Tá. Bom, uma outra questão que envolve aí os órgãos é o tráfico, né? O tráfico hoje ainda existe, é intenso, é preciso ter muito cuidado com isso. Infelizmente, nós vivemos num país cuja parte da população ainda tem uma questão de miserabilidade muito intensa, né? Daí porque às vezes você conhece casos de pessoas que anunciam até em jornais que estão vendendo um rim, né, uma parte do fígado, essas coisas aí que são lamentáveis. Mas o que a gente tem que deixar claro aqui é que as pessoas se tranquilizem, as famílias se tranquilizem com relação a essa questão de que havia muito receio antigamente, quando uma pessoa entrasse numa urgência ou emergência de um hospital, de que a pessoa seria levada a óbito por interesses que estariam por trás, interesses econômicos que estariam por trás daquilo. Ou seja, eu vou abreviar a vida dessa pessoa para ficar com órgão, tecido. A legislação é muito clara. Os profissionais que lidam com atendimento no setor, no pronto-socorro, no setor de emergência, não serão os mesmos profissionais que vão ser acionados para retirar esses órgãos. Ou seja, não há nenhuma comunicação entre esses profissionais.
Então, certamente, se decretada a morte encefálica, essa morte ela tem que ser decretada através de prévios exames, ou seja, tem que ter realmente segurança absoluta de que aquela pessoa, de fato, já está morta. Tá aí, dicas importantes então no fechamento dessa semana da doação de órgãos. Mais uma vez confirmando, nova pesquisa Datafolha para o governo do estado. Dória 25, SCAF 22, França 14, Marinho 5%. Para Senado, Suplicy 26, Gabrilli 17, Covas 15 e Olímpio 14. Portanto, tá a expectativa realmente muito forte para essa última semana de campanha antes do pleito eleitoral. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.